E se tudo o que você pensa saber sobre os Salmos de Davi fosse apenas a superfície? Por séculos, esses versos ecoaram em templos, igrejas e corações. Foram recitados em momentos de dor, cantados em tempos de alegria e sussurrados em horas de medo. Mas o que poucos percebem é que por trás de cada palavra existe um código, um mapa espiritual que conecta o humano ao divino. Hoje, vamos além das páginas. Vamos descobrir o que realmente se esconde nas entrelinhas dos salmos secretos de Davi. Davi, um nome que atravessou os séculos, chamado de homem segundo o coração de Deus, ele não foi apenas um rei ou um guerreiro. Ele foi poeta, músico, profeta e, acima de tudo, um homem em constante conflito com ele mesmo. Antes de coroas e palácios, Davi era apenas um pastor esquecido nos campos. Enquanto as ovelhas pastavam, ele olhava para o céu e falava com Deus em silêncio. Cada nascer do sol se tornava um versículo, cada tempestade uma oração e cada ferida uma canção. Aqueles que o viam com a harpa nas mãos jamais imaginariam que naquele coração solitário nascia uma das obras mais profundas já escritas pela humanidade. Mas quem realmente era Davi? Os registros históricos e arqueológicos revelam um homem de carne e osso, frágil, contraditório e, ao mesmo tempo, genial. Ele viveu num tempo em que reinos surgiam e desapareciam em meio à poeira do deserto. Um tempo de guerras, idolatria e alianças frágeis. E é nesse cenário, cercado por inimigos, traições e perdas, que os salmos ganham vida. Eles não são apenas textos religiosos. São desabafos de um homem que conhecia a dor, a culpa, o medo e a solidão. Davi falava com Deus como quem fala com um amigo, mas também como quem questiona, grita e implora. Por isso, os salmos são tão humanos. Eles revelam o que há de mais íntimo no coração. E é exatamente por isso que continuam vivos até hoje. Mas há algo mais, algo que a maioria das pessoas nunca percebeu. A linguagem dos salmos é um labirinto de significados. Em hebraico, cada palavra carrega múltiplas dimensões. Uma mesma expressão pode significar corpo e alma, guerra e paz, deserto e espírito. Quando Davi escreve "O Senhor é minha rocha", ele não está apenas criando uma metáfora bonita. Ele está declarando que Deus é o único alicerce que não se abala, mesmo quando tudo à volta desmorona. Quando ele diz "ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte", ele não fala de medo físico, mas do vazio interior, das noites em que a fé parece distante e o silêncio de Deus pesa como pedra. Cada salmo é uma ponte entre o sofrimento e a esperança. E essa ponte foi construída com a tinta da alma humana. Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar os padrões ocultos por trás dessas composições. E o que encontraram é fascinante. Alguns salmos seguem estruturas secretas, como acrósticos em que cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Outros são quiasmos, onde as ideias se refletem em espelhos perfeitos, revelando uma simetria quase divina. O Salmo 119, o mais longo de todos, é dividido conforme as 22 letras do alfabeto hebraico, do Aleph ao Tav, do começo ao fim. Um retrato da jornada da alma humana: nascer, errar, aprender, cair e se reerguer. É como se Davi tivesse codificado em palavras o ciclo da vida e da fé. Esses detalhes não são coincidência. Eles mostram que por trás da poesia existe um plano, uma engenharia espiritual projetada para elevar a consciência. Mas Davi não falava apenas do presente. Muitos salmos trazem ecos do futuro, e é aí que o mistério se torna profecia. Séculos antes do nascimento de Jesus, Davi escreveu palavras que descrevem com detalhes o sofrimento do Messias. No Salmo 22, ele diz:
Traspassaram minhas mãos e meus pés, repartiram entre si as minhas vestes. Essas palavras, escritas 1000 anos antes da crucificação, parecem atravessar o tempo como um sussurro divino. Um lembrete de que a história da salvação já estava escrita nas notas da harpa de Davi. Por isso, alguns estudiosos chamam esses textos de ecos do futuro, porque neles o passado e o porvir se encontram, como duas vozes cantando a mesma canção em épocas diferentes. Mas há um aspecto ainda mais oculto, e talvez o mais importante. Os salmos não foram feitos apenas para serem lidos. Eles foram feitos para serem vividos. Cada um deles é um espelho. Quando você lê um salmo, você não apenas entende Davi, você entende a si mesmo. Quando ele fala de medo, você reconhece o seu. Quando ele fala de arrependimento, você sente o peso do seu próprio coração. E quando ele fala de confiança, é como se algo dentro de você lembrasse o caminho de volta para casa. Os salmos são uma conversa eterna entre a alma e o Criador. E é por isso que eles nunca envelhecem. Mas e se houver mais? E se além das palavras e metáforas, os salmos carregarem frequências? Padrões vibracionais que tocam algo dentro de nós. Como se as antigas melodias tivessem sido criadas não apenas para os ouvidos, mas para o espírito. Nos tempos de Davi, cada salmo era cantado com notas específicas, acompanhadas de instrumentos que hoje mal compreendemos. A harpa, o saltério, o chofar. Tudo era parte de um sistema espiritual de som e vibração. A tradição hebraica acreditava que a música podia mover o invisível, que cada nota tinha poder de curar, libertar e conectar a alma ao divino. Por isso, quando Davi tocava, os espíritos maus se retiravam. E quando ele cantava, até o rei Saul encontrava paz. Talvez o verdadeiro segredo dos salmos não esteja apenas em suas palavras, mas na energia que elas liberam quando pronunciadas com fé. Então surge a pergunta: por que esses textos atravessaram milênios e ainda tocam corações hoje? A resposta é simples: porque eles falam de tudo o que o ser humano ainda sente. A culpa, o medo, a raiva, o desejo de justiça, a saudade de Deus. Davi foi um rei, sim, mas antes disso, ele foi um homem que falhou. E é exatamente por isso que suas palavras nos alcançam, porque nelas há humanidade, e onde há humanidade sincera, há divindade escondida. Os salmos secretos de Davi continuam ecoando porque não pertencem apenas a uma religião. Eles pertencem à alma humana. Em cada cultura, em cada língua, em cada época, há alguém lendo um salmo, talvez chorando, talvez agradecendo, talvez pedindo força. Mas todos, sem saber, estão participando da mesma conversa. Uma conversa que começou há mais de 3000 anos, entre um pastor e o próprio Deus. E essa conversa nunca terminou. Davi não escreveu para ser admirado. Ele escreveu para sobreviver, para transformar dor em poesia, pecado em arrependimento e solidão em oração. E ao fazer isso, ele deixou um legado que nenhuma guerra, império ou século conseguiu apagar. Os salmos continuam sendo o refúgio dos aflitos, o alívio dos angustiados e a música dos que ainda acreditam. Por isso, quando você abrir um salmo da próxima vez, não leia apenas como quem lê uma oração. Leia como quem decifra um código. Leia com o coração e não apenas com os olhos, porque nas entrelinhas, nas pausas e nas repetições há uma mensagem pessoal esperando por você. Um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, há um fio invisível ligando o humano ao divino. Talvez esse seja o verdadeiro segredo de Davi: esconder em versos humanos o toque eterno de Deus. E quando você lê, quando você canta, quando você sente, esse toque desperta novamente. Os salmos não são apenas antigos poemas, são portas. E toda porta, quando aberta com fé, conduz à presença.
Se este vídeo falou com você, deixe seu amém nos comentários e inscreva-se para juntos desvendarmos, verso por verso, os segredos que Davi deixou escondidos nas páginas mais antigas e poderosas que o mundo já conheceu. Há segredos esperando por quem busca, e o coração que busca sempre encontra.